Salve Maura, buenas noches. The Ladies First. Paula, boa noite, bem-vindo. Vanise, obrigado por estarem aqui. Show de bola, Paulinha, obrigado. Estamos aguardando a chegada e a entrada de mais. Obrigado, Gabi. Mais confinados, Mafalcato! Obrigado, mais uma vez, Mariana Falcato, a nossa convidada do dia. Muito show de bola. Mais um pouquinho e a gente starta tudo por aqui. Gabriela Gusso, Ana Maria, Gabi Castan, dá um alôzinho aí se tá tudo ok no nosso áudio, por favor. A mãe do Renan! Angela, obrigado por você estar aqui comigo novamente, Angela. O vigarista, quer dizer, o seu filho está aqui com a minha filha, tá? Muito bem, fizeram bolo de cenoura. Bruna, boa noite. Acaba de entrar neste instante o famoso vigarista Renanzinho. Não, namorado da minha filha, não é o... Muito bem, muito bem, muito bem. Legal. Bruna, boa noite, obrigado por estar aqui. Maravilha. Bernardini, Bruna, obrigado. Cecília Filardi também, Cristina Filardi. Eita, a coisa tá indo bem, muito obrigado. Pri Zamuner, oi Pri, obrigado por estar com a gente. Vanessinha, grande Vanessa, obrigado. Ju Capela, boa noite. Gil Garofalo entrou também, muito bom. Ok, vamos lá então, vamos começando. Salve, salve galera do confinamento, domingo 29/3, estamos começando a nossa live número 8. Já estamos na 8ª live, o nosso encontro diário, a nossa rede de apoio em tempos de coronavírus, um momento de troca de experiências, de bater papo, de reflexões, né? De informações, tudo isso com muito alto astral. Essa é a nossa contribuição neste momento de coronavírus e vamos em frente. Bom, pessoal, é o seguinte, primeira coisa, vamos agradecer todos vocês que estão aqui com a gente, todos que irão entrar e que também estiveram ontem com a nossa live com a Giovanna Minozzi, informando que o vídeo de ontem, da live de ontem, encontra-se disponibilizado aí na minha bio. Então, o vídeo de ontem da Giovanna Minozzi falando sobre autoestima já está na bio. Quem quiser, quem perdeu, não deixe de assistir, foi muito legal o papo com a Giovanna. A nossa convidada de hoje, que já está sentada na primeira fileira, Mariana Falcato, a psicóloga Mariana Falcato, minha amiga, vai falar sobre rotina e filhos em casa em tempo de coronavírus, né? Filhos, crianças, meninos, meninas, um desafio abissal. Ok, muito bem. Mas eu queria, antes de trazer aqui a Mari, eu queria fazer umas reflexões com vocês. Que é o seguinte, eu estava dando uma pesquisada aqui e eu fiz um levantamento
que ao longo da nossa história nós já tivemos inúmeras epidemias, né? Eu linkei aqui algumas importantes, como a peste negra em 1358, que começou na Itália, onde morreram 65 milhões de pessoas entre 48 e 52, se eu não me engano. A gripe espanhola, em 1918, morreram 75 milhões de pessoas. Nós tivemos outras epidemias importantes, como a varíola, a gripe suína, a SARS, né? O HIV, enfim. E nós estamos agora enfrentando o coronavírus, né? Mas, veja bem, a minha reflexão vai no seguinte caminho. Existe uma diferença fundamental de todas as outras epidemias e pandemias que o mundo já vivenciou com a de hoje, com o corona. E eu não quero entrar na questão técnica da epidemia, do vírus, não é exatamente isso. Mas existe uma condição extremamente diferenciada e nova e que está fazendo muita diferença, que é essa maneira instantânea, essa instantaneidade que a informação é ventilada, né? E é interessante porque, se vocês lembrarem, em 1990, na Guerra do Golfo, foi a primeira guerra, eu lembro direitinho disso, a primeira guerra que a televisão fez ao vivo, né? Marcou a Guerra do Golfo essa questão da transmissão ao vivo da Guerra do Golfo, né? E o que vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma, entre outras coisas, sem dúvida nenhuma, em relação ao coronavírus e à sua doença, o Covid-19, é exatamente essa questão da informação instantânea. Mas, aí é que começam as minhas reflexões, né? E aí eu lembro de um pensamento, de uma frase do poeta português, Humberto Eco. Humberto Eco falou o seguinte: a internet deu voz aos idiotas, né? E é verdade, porque a minha imbecilidade, quando eu falava que ficava centrada ali só com meus amigos, a minha besteira que eu escrevo agora ganha o mundo instantaneamente. E aí que a gente tem que fazer uma diferenciação importante, né? Importante, que se tem o lado bom da internet informando, tem o lado ruim, tem o lado negativo, né? E isto, o que a gente chama de informação não é exatamente informação, porque eu vou ler para vocês aqui o que eu escrevi, fui procurar no dicionário o que é informação. Informação é o que torna público, aquilo que se torna público através dos meios de comunicação, né? Com um sentido de esclarecimento, né? Agora, o que a gente tem, muitas vezes, é uma informação com um viés de falsidade, o famoso fake news, né? Que não é uma informação, efetivamente. Não é uma informação, é somente uma coisa de divulgação, né? E aí, a gente chega à seguinte conclusão: se tem hoje um atributo extremamente importante para todos nós, né? Extremamente importante para saber lidar com esse volume daquilo que é divulgado na internet, é discernimento, é senso crítico, né? Então, a ideia é: não aceite de bom grado tudo aquilo que você lê e escuta na internet. Tenha senso crítico para, a partir desse discernimento, avaliar, discutir, pensar, pesquisar se aquilo que você está recebendo de divulgação corresponde a uma informação, né? E informação em trânsito e informação de qualidade é conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, nós temos que falar de Mariana Falcato. Atenção, que rufem os tambores, porque em seguida teremos Mariana Falcato. Mariana Falcato, já está solicitada a sua entrada, estamos aguardando e vamos receber a Mariana Falcato com uma salva de palmas! Caramba, você tá muito profissional. Pessoal, mais palmas, mais palmas! Aê! É a Mariana! Ai,
Muito bom. Eu quero agradecer aqui quem está na mesa de som, na sonoplastia, o intrépido Castan, eu mesmo. Buenas noches, querida. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu deixo primeiro fazer a apresentação da Mariana Falcato, para quem não conhece, né? Uhum. A mãe do Theo, e esposa do Gabriel. Muito bem. A Mariana, ela é... Bom, a gente trabalha junto, tá, pessoal? A gente trabalha lá no Espaço Lumière, né? Atendemos no mesmo espaço. A Má, ela é psicóloga formada pela Universidade Metodista de Piracicaba. Posso falar o ano que você se formou? Ou eu vou declarar a sua idade? 2008! 2008! Trabalha com abordagem humanística e também educadora parental pela Positive Discipline Association. Trabalha em consultoria particular, atendendo adolescentes, adultos e pais. Bernardo Crespo Lopes, 135 Campolim. Isso aí. Faz workshops sobre educação com o tema firme e gentil. Show de bola! Novamente, muito obrigado, gratíssimo por você atender o meu convite, de você estar aqui, compartilhar o teu saber, o teu conhecimento, no sentido de nós podermos contribuir de alguma forma, essa é a nossa parcela de contribuição, a maneira que a gente encontrou de ajudar as pessoas a transpassarem esse momento tão desafiador, tão difícil, tão complicado, né? Sim. As coisas estão mudando, né? A gente já está sentindo novos desafios, enfim. Muito bem, Má. Nós temos aqui uns 40, 45 minutos para a gente bater bola. Meninos e meninas, por favor, mandem mensagens, mandem perguntas, aproveitem o conhecimento da Má. Má, é com você. Olá, boa noite. Vamos ver, então. Estou vendo gente conhecida aqui. Gabi Castan, que é minha nova seguidora. Segui ela, bonitinha, querida. Bonitinha. Gabriela Guz, Gabi. Quem mais? A Bruna. Boa noite, gente. Alcir Falcato. Opa, esse eu conheço bem. Conseguiu, pai? Isso aí. Como assim conseguiu? Bom. Pô, nós velhinhos já somos muito... nós somos muito bons nesse negócio. Não, vai, sai dessa. Nós somos muito bons. Muito bom, e quem não Marcela. é, por favor. E quem não é bom de internet, por favor, está me entendendo? Passe a usar a internet, importante. Isso, entendeu? E aproveite, né? Talvez essa seja uma das transformações disso que a gente está vivendo, né? O quanto o mundo digital passou a ser importante para a gente, né? A maneira da gente trabalhar, a maneira da gente se ver, da gente se comunicar, né? Totalmente, Rodrigo, muito bem, bastante gente. Gente, vai mandando aí, então, como é que está sendo para vocês? Olá. Má, posso fazer uma pergunta para você inicial? Claro. Eu queria saber, assim, como tem sido o viver, o confinamento social, esse distanciamento social, em relação às crianças em casa? Como é que tem sido? Porque você é a mãe do Theo, você sabe exatamente que desafio que é esse. Como é que tem sido? Dá um pouquinho a tua experiência nesse sentido. Tá. Então vamos lá, né? Primeiro eu vou falar dessa questão enquanto mãe, né? Tem sido um desafio. Eu acho que essa é a primeira palavra, porque a gente estava numa rotina, num funcionamento totalmente diferente do que de repente a gente foi obrigado a viver. Né? E aí com uma abordagem, com um olhar para a infância de liberdade, de exploração, de vai com tudo para esse mundo, filho, que eu tô só aqui de longe vendo e de repente ter que falar para ele, filho, você não vai mais? Você vai ficar aqui dentro? É muito difícil. Né? É difícil porque ele tem 2 anos. Como é que faço uma criança que sempre foi incentivada a estar ao ar livre e ativa a diminuir todo esse ritmo? Né? Eu acho que a vantagem no sentido de desafio é que assim, a gente não tem um cronômetro falando, você tem 2 horas para dar conta desse desafio. A gente tem um tempo hábil para construir e para se virar nesse desafio. Porque eu vejo algumas, enquanto mãe, enquanto profissional, assim também. Porque para eu poder ajudar as mães que me procuram, no sentido assim, Mariana do céu, o que eu faço? Me fala, como eu preciso agora fazer alguma coisa. Né? E não é agora que a gente faz alguma coisa, a gente vai construir isso.
A gente não sabe como fazer. É tudo muito novo, né? Então não tem uma regra. Oh, maca. Então não tem uma regra para, olha, faça isso ou faça aquilo. Apesar de muita gente estar dizendo, né? Claro que a gente tem sugestões de muitos profissionais, especialistas, acho que isso sempre agrega, mas a gente tem que ficar atento ao que funciona para mim e o que não funciona. É. Porque senão a gente vai ficar numa neura de que eu preciso fazer algo e eu não vou conseguir. E porque é tudo muito novo, né? Nunca ninguém passou exatamente por essa situação. Não, no Brasil a gente nunca, efetivamente. não. Isso é Nunca. novíssimo. Num país tropical que a gente vive na rua, que a gente vive fazendo Pois festa. Pois é. A gente não sabia disso. Esses dias eu conversei com uma italiana e ela falou, não, mas o italiano sabe muito bem a hora de se recolher. A gente faz isso no inverno, no outono. Eu falei, caramba, acho que o brasileiro nem sabe o que é se recolher. Né? Então... a gente nunca passou por uma situação de guerra, por exemplo, né? De restrição de tantas coisas, né? A gente, é muito novo para nós. É muito novo. Vamos lá, o que mais eu coloquei aqui, né? Então, esse desafio construído dia a dia, eu acho que a gente tem que focar no melhor que a gente pode fazer sem culpa. Né? Porque mãe é mestre em fazer isso, né, Castã? Você deve atender algumas e a gente é cheia de se sentir culpada por não dar conta. Né? Só que a gente tem que considerar o momento que a gente está vivendo. Quanta coisa está acontecendo? Você acha que nós estamos entrando já na segunda semana do confinamento? Você acha que vem transcendendo aquilo que a gente vinha discutindo? Eu escutei a tua live, eu participei da tua live a semana passada. Você acha que vem mudando já, a coisa vem ganhando uma outra dimensão? Já não é uma questão de o que fazer, como fazer, mas uma culpa de não conseguir fazer? Será que a gente está... Olha o que acontece, né, Castã? Eu fiz uma live, acho que essa que você assistiu foi domingo passado, quer dizer, então tem uma semana. E aí eu trouxe bastante dicas, né? Então, como fazer atividade, como explorar melhor os espaços que a gente tem, né? Tem até uma mãe aqui comentando, dano psicológico a gente já fala, mas estamos trancados, sem contato com a família, sem atividades dentro de um apartamento. Então, na última live eu falei um pouco disso, né? Da gente explorar os diversos ambientes, ter atividades para cada espaço, né? Fazer um bom uso disso que a gente tem. Mas eu vejo que da semana passada para essa, mudou a conversa. As pessoas têm me procurado pedindo outro tipo de socorro. Tipo assim, o que eu faço que já passou uma semana e eu não consegui fazer uma das atividades que me mandaram? Mariana, como é que eu faço para controlar as crianças? Né? E algumas expectativas eu tô tendo que trabalhar no sentido assim, a gente não controla a criança, né? Essa é uma expectativa que a gente tem como pai e que a gente precisa repensar todo o tempo. A gente controla no máximo uma situação aqui dentro da minha casa. Então, se eu não posso controlar meu filho, eu controlo a atividade que ele vai fazer, o espaço que ele vai poder explorar nesse momento. É um pouco diferente. Então, eu vejo que dessa semana passada para cá, Castão, o que mudou principalmente foi isso. Foi a culpa. E outra coisa que começou a acontecer também foi assim, as escolas começaram a mandar muitas atividades. Sério? Então as escolas, né, a municipal eu acho que entrou de férias, mas as particulares não. Então o que acontece? Eles mandam as atividades da escola para fazer em casa. Para fazer em casa. Quer dizer que agora você, além de mãe, além de não sei o que, também é professora, porque vai ter que... E o não sei o que piorou, né, nessa quarentena, porque assim, é faxineira, é cozinheira, né, tem que distrair enquanto o marido trabalha, tem que ser mãe, gente, né, então, e aí punk, né, mas tem tido algumas reflexões até no Instagram, em lives, de repensar qual é o nosso papel mesmo, né, a gente não é pedagogo. Ainda que algumas escolas de crianças menores têm passado coisas mais lúdicas, tipo assim, uma contação de história, uma sugestão de um livro, isso eu acho que é bacana. Agora, esperar que a gente cumpra com o currículo escolar dentro de casa, na situação que a gente vive, é cruel demais com a gente. É cruel, boa. É cruel, né? É cruel, né? Má, a Riti está perguntando aqui, como passar por tudo isso sem acarretar dano psicológico aos nossos filhos?
O meu filho tem 1 ano e 3 meses, estamos trancados, sem contato com a família, sem atividades, dentro de um AP. Sim. Acho que a gente nunca valorizou tanto uma casa e um quintal, né? Mas enfim, se é um AP que a gente tem, eu acho que o primeiro exercício é olhar para isso como algo positivo. Nós temos um AP, nós temos um lugar para ficar seguros, até onde a gente está entendendo, e um lugar onde a gente pode explorar, né? Então, a questão do apartamento é aquela questão de aproveitar os ambientes o máximo possível, né? Eu já tenho falado isso em alguns momentos. Então, assim, agora é a hora de brincar no quarto da mamãe. O que a gente pode fazer aqui? Vamos brincar de se fantasiar? Vamos usar a roupa do papai? Vamos vestir alguma coisa que nunca vestiu, né? E aí passa... Haja imaginação. Nossa, nem me fale, né? E assim, crianças pequenas, como ela falou, né? Tem 1 ano e 3. Eles têm uma necessidade de alterar a atividade muito rápido. Né? Isso a gente tem que ficar muito atenta, assim, porque a rotina, né, ela não é assim, às 8 horas, café da manhã, às 9, brincadeira, às 10, outra brincadeira, não. A gente tem que ter um feeling de perceber o interesse da criança também. Né? Porque aí a gente está contribuindo para o desenvolvimento dela. Às vezes mais do que uma escola que é tão rígida e tem horário para tudo. Né? Então a gente acompanha o interesse dessa criança e propõe alguma coisa. Mas de toda sorte tem que estabelecer também uma certa disciplina para cumprir essa carga de tarefas que a escola tá enviando, né? Você tem que ter uma certa disciplina, uma certa disponibilizar tempo, enfim. O que a gente sugere para as crianças que têm atividades para cumprir da escola é que assim, que a gente faça no período que ela estava acostumada. Então, se ela estava acostumada a estudar de manhã, que no período da manhã ela tenha um momento para fazer atividade escolar. Né? Mas, gente, lembrando, né, que assim, talvez não vá estudar o tanto que estudava na escola. Né? Porque assim, aquela pessoa que está ali acompanhando não é como uma professora e é uma mãe que está querendo dar conta de um bebê, que está preocupada com o almoço, né, que está preocupada em higienizar tudo. Então é claro que essa atenção não vai ser 100% para essa criança que está precisando aprender. Nossa, eu fico pensando aqui, é altamente desafiador para quem tem criança em casa ficar, sei lá, quantas horas ali, porque ela pouco vai ficar sozinha brincando, enfim, ela demanda ter essa atenção. Se a mãe e o pai estão em casa, como não ter a atenção do pai e da mãe? Eu fico imaginando o tamanho da dificuldade que é toda essa situação, não? Outra coisa interessante é que você falou sobre brincar sozinho, e é uma coisa que a gente também tem que tá ligado, porque assim, as crianças começam a partir de uma certa idade a brincar sozinha. Às vezes por 10 minutos, 15 minutos que seja, e a gente tem que permitir isso. Quando a gente fica o tempo inteiro em cima e querendo forçar atividades, a gente também sobrecarrega. O ócio é importantíssimo para uma criança aprender a criar. Né? Hoje, por exemplo, eu peguei... Incentivar que ela crie. Então, nem sempre eu tenho que oferecer a atividade. Hoje, por exemplo, eu peguei... o Theo falou assim, mãe, tô com calor, quero água, brincar com água. Eu falei, beleza. Fui na sacadinha, peguei uma bacia, um monte de potinho de shampoo, potinho de remédio, umas coisas de Tupperware vazio, velho, e larguei lá. Com água. E aí, de repente, ele veio com a roupa já inteira, que ele já tomou um banho com o pote de shampoo, assim. E ele veio de roupa inteira. Eu falei, nossa, né? Coloquei uma sunga nele. Aí eu falei, filho, volta lá, agora de sunga tá tudo bem. E ele ficou sozinho, eu acho que por uma meia hora, brincando com os potinhos de virar a água. E assim, deixa, é o momento de aprender sobre criatividade, sobre concentração, sobre buscar recursos internos para lidar com a falta do que fazer. Isso é super importante, né? O Donald Winnicott, né? Um dos grandes psicanalistas aí, ele falava dessa coisa do brinquedo transicional, né, da criança poder se encontrar e se entender, se perceber como um indivíduo através do brinquedo que o mantém isolado, mas não isolado sozinho, né? No mundo dele, às vezes, né? Eles criam, quando eu vejo ele tá falando sozinho. É importante não interromper nesse momento.
Permita que a criança aprenda, porque senão a gente interrompe o processo de aprender a brincar só. Depois, com 7 anos, você vai falar, meu filho não brinca sozinho. Mas claro, você nunca deixou. Né? Ô, Má, vamos ficar atentos. o Gabriel pergunta aqui o seguinte, e a pergunta dele, eu faria da pergunta dele a pergunta que o meu filho com certeza faria, porque ele me disse exatamente isso hoje, como está difícil o trabalhar em casa, caiu a quantidade de tempo que eu disponibilizava para trabalhar, a qualidade diminuiu. Então o Gabriel está perguntando exatamente isso, ó, como ter foco no trabalho, com meu filho pedindo para brincar de tempos em tempos. Eu até deixo ele participar de algumas reuniões para ele poder ter um ganho nessa situação. Mas como ter foco, né? Assim, ó, teu filho está em cima pedindo ali e você tendo que trabalhar. O que fazer? Qual que é a saída para isso, Má? Bom, primeiro que eu vejo que assim, né? Eu estou vivendo isso em casa também, né? Então, assim, quando a primeira semana foi o mais difícil, porque foi a novidade. Então, o pai estava em casa e ele nunca esteve durante o dia. Então, essa coisa tinha uma novidade de solicitar o pai para estar junto era muito mais frequente. Tá? Então, vamos entender e não culpar essa criança, porque isso também tá novo. Caramba, meu pai o dia inteiro e eu não posso ter? E aí fica essa insistência, né, de querer participar. E aí o que eu tenho feito é isolar os ambientes. Eu também estou dentro de um apartamento, mas assim, de combinar com meu filho. Filho, enquanto o papai estiver na sala, nós vamos brincar no quarto. Isso funciona por um tempo, nem sempre. Né? Às vezes ele vem, ele quer participar da reunião. Né? E aí eu falo, filho, lembra do nosso combinado? Enquanto o papai está trabalhando, a gente vai brincar em outro lugar. Então vamos pro quarto. Mas assim, é um desafio, porque às vezes é o dia inteiro nessa coisa de distrair para não atrapalhar tanto. Mas vai atrapalhar um pouco. Não vai ter jeito. Você vai ter que fazer adaptações, vai ter que ter ajustes, porque né, a gente está numa situação excepcional. Muito nova e excepcional, completamente excepcional. Castan, o que eu ia falar? Ela falou assim, que a gente falou da Risse, né? Lynn Risse. Ela falou como passar por isso sem acarretar danos psicológicos aos nossos filhos, né? Então, assim, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é sobre a nossa saúde mental. A gente precisa estar bem, né? Tem aquela analogia, antes deles, aquela analogia, né, do avião, onde primeiro a gente põe a máscara de oxigênio na gente, depois a gente salva a criança. Então, uma mãe que está muito mal e que não está bem, que está muito ansiosa, com muito medo, muito perturbada, não tem como deixar um filho bem. Ou dificilmente vai conseguir deixar um filho bem. Né? E a gente precisa lembrar, olha que situação complicada. A gente tinha uma rede de apoio, imagino que a maioria que está aqui online tinha essa rede de apoio de ficar na casa da avó, ficar na casa do vô, ficar na creche, ficar na escola, com que a gente dividia essa maternidade, essa paternidade. Nós não temos nesse momento. Ficou muito pesado. Né? E aí a nossa saúde mental foi pro beleléu. Então, precisa lembrar de se cuidar. Procura ajuda, né? Rede de ajuda online. Toda essa situação que a gente está passando, todo esse estresse, toda essa preocupação, toda essa demanda estressora aguda, né? Sim. É claro, antes deles nós estamos sofrendo, nós estamos sobre pressão, enfim, né? Castan, outra dica sobre o trabalho de home office, que aqui foi tentar flexibilizar, o Gabriel tentou flexibilizar com a empresa dele o horário. Porque trabalhar das 8 às 5 é um horário que o Theo está acordado sempre. Né? Então, de repente, outro dia ele propôs para a empresa de trabalhar noite e madrugada. Então, ele começou à tarde e foi até 3 horas da manhã. Para conseguir produzir mais. Porque a empresa também tem uma cobrança, também cobra, né? Que é o resultado, que é que entregue o produto. Então, não dá só para... Precisa entregar. Então, às vezes... O Gabriel já trabalhava home office? Não. É novidade também para ele. É novidade. Então, o tempo todo com reunião, o tempo todo conversando com outras pessoas, mas eles conseguiram ajustar, de repente, que algumas pessoas trabalhassem no período da noite, que é um horário que o Theo já está mais calmo, já está indo dormir, e aí fica mais silêncio na casa para ele conseguir trabalhando melhor. Ele está trabalhando boa ideia agora. Isso. boa ideia. E o Theo está com quem?
Tá dormindo. Cadê o Telzinho? Tá O Theo tá dormindo. dormindo. Fala baixo, Fala baixo. Castanho, fala baixo. Olha só. Mas boa Ah, ideia, boa dica essa, né? Boa dica, né? eu acho que tem ajudado bastante. Outro dia o Gabriel comentou, nossa, Tem, eu trabalhei de madrugada e eu rendi muito mais. rendeu. Sim, Boa ideia. Fica a dica aí para dica, os né? pais, para as mães que estão com essa dificuldade. E eu vou falar isso pro meu filho. Ó, deixa Legal. eu trazer mais uma pergunta aqui, ó. Vitor M. Castan, conheço esse camarada, Vitor Manuel Castan, meu irmão, lá do interior do Paraná. Ele está perguntando, e ele tá reafirmando, voltando na questão Da escola. da escola mandar material, né? Não é pouca matéria que estão enviando por dia, não, é muita matéria, Olha né? só. Olha, a Fernanda fala a mesma coisa, e não é? Como é que é? Amanhã o Pedro começa com aula online, muita coisa, Mar. Olha só. Eu acho que vale a pena, né, os pais se mobilizarem e talvez em contatar a escola. Né? Porque vamos Também, pensar né? nesse período que a gente está vivendo, gente. A gente pode aprender conteúdos pedagógicos ou qualquer conteúdo pro resto da vida. Né? E o mundo está nos dando uma oportunidade de ensinar algumas coisas que talvez a gente só tenha esse momento. Que é o vínculo, que é o afeto. Em que outro momento a gente vai ter pai, mãe, filho em casa. Ajudar a cooperar em casa. Então, tem tantas outras coisas que a gente pode ensinar nesse momento. Será que a gente precisa ensinar todo o conteúdo pedagógico? Que eu nem tenho informação para fazer isso? Pois é. Né? Ó, a Marília Costa tá falando o seguinte, ó, tô com um bebê de 5 meses que está demandando mais e uma de 3 anos que está praticamente o tempo todo na frente da TV, dentro do apartamento. Não estou dando conta, Marília. Ai, Marília, tamo junto. Tamo junto. 5 meses demandando mais. É legal, né, ela ter trazido dessa forma, demandando mais, porque, Castan, eu percebo também uma mudança no comportamento das crianças. Né, por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é muita frustração. Eu quero brincar na rua, não posso. Eu queria encontrar meu amigo, eu não posso. Queria ver a vovó? Não posso. Né? Meu filho perde o tempo inteiro. Quero passear, quero sair. Filho, não posso. Não pode, não podemos. Então, que frustrante é isso. E aí ele fica mais irritado, as crianças tendem a ficar mais irritadas, mais agressivas, né? Mais pavio curto. Né? E aí a questão da televisão, eu queria comentar. Que punk, né? Eu fui uma pessoa que nunca ofereci celular e televisão, essa nunca era uma atividade que o Theo fazia, e de repente ele já tem o desenho preferido dele. Que beleza. Falei, olha, como é que pode? 2 semanas ele já tem... As pessoas me perguntavam, mas o que ele gosta? Que personagem ele gosta? Ele nem sabe o que é personagem. Baby Shark. Nem sabia direito, né? Agora ele já tem o preferido. São veículos de serviço. É o dia inteiro assistindo veículos de serviço. Tá. Mãe, cadê o celular? Cadê o celular? Porque, e aí o que acontece? Eu também acabo pegando leve comigo, no sentido de assim, é mais um recurso que a gente tem hoje. Né? Enquanto eu tinha outros recursos de poder levar ele no parque, de poder ele brincar na grama, de brincar com a lama, hoje eu não posso. Então, eu vou ter que pegar leve comigo e entender que a TV ou o celular fazem mais parte hoje do dia a dia do que antes, né? Ô, Má, só um minutinho. Vamos para o break, porque aqui funciona como um break, vai entrar o comercial. Atenção, entra a roda comercial. Amanhã, vamos aproveitar aqui, amanhã teremos também, no mesmo nível de Mariana Falcato, estarei trazendo aqui, já está confirmadíssimo, uma pessoa muito querida, muito especial, Dr. Carlos Rubner. Que bacana. Psiquiatra, referência nacional em psiquiatria, chefe da cadeira de psiquiatria da PUC São Paulo, né? E amanhã, amanhã é o dia destinado à bipolaridade, é o dia mundial do transtorno bipolar, onde se utiliza o dia 30 de março para se discutir a bipolaridade. Eu até estava com uma outra entrevistada que vai vir na terça-feira, eu pedi para ela, por gentileza,
a Djane, nutricionista, que vai estar na terça-feira, e amanhã, Dr. Carlos Rubner. Não percam, falando sobre a questão da saúde mental, da questão das disfunções psiquiátricas dentro desse momento, dentro dessa condição. Então não percam amanhã, Dr. Carlos Rubner. Muito bacana, Roda a vinheta. Opa, voltamos aqui para Mariana Alcântara. Tem sido, tem sido, vou te falar um negócio, a gente já volta no tema principal, mas assim, tem sido muito legal, muito legal. Eu mandei uma mensagem para você hoje exatamente sobre isso, né? Eu assisti alguma coisa que você falou para as pessoas, para todos nós que estamos nessa condição, encontrar alguma coisa que a engajasse, né? É claro, e de repente uma ideia que nasceu do nada acabou tomando meu tempo, eu acabei me engajando nisso. As primeiras lives eu estava muito tenso, tal, depois eu fui pegando o ritmo, o jeito disso, e tem sido muito legal. Então, vai aqui a dica que você deu para mim, que funcionou para mim e para as pessoas, né? Para nós adultos, né? Se puder, se tiver tempo, claro, encontre alguma coisa para se engajar, porque está fazendo uma diferença muito grande. Legal, muito bem, um momento de aprender, de repente, alguma coisa que a gente não teria tempo em outro momento, que estivesse trabalhando muito, né? Pois é, exatamente. Viu? E como é que fica essa questão de rotina com as crianças? O que você sugere aí, mais como uma dica? Qual que é a necessidade? Você falou assim, é importante e legal fazer atividade de escola no horário que ela estaria na escola. O que mais que você daria de dica pra gente? Eu acho que a rotina ela é importante, né? Porque isso ajuda a autorregulação da criança. Porém, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de rotina, porque algumas mães que vêm me procurar, elas imaginam aquela rotina com horário cravado. Tá. Então não é isso, rotina não é isso. É saber mais ou menos o que vai acontecer. Então a gente acorda, a gente toma um café, depois a gente faz uma brincadeira, depois a gente vai limpar a casa, né? Então estabelecer uma ordem das coisas, porque isso ajuda a tranquilizar. Tá. Né? A rotina nesse sentido. A rotina diminui, desculpa te cortar, Mari, mas é importante, a rotina diminui a ansiedade. Porque quando você coloca a coisa em rotina, numa certa organização, né? Isso, numa previsibilidade, né? É isso, a questão da previsibilidade, diminui a ansiedade, sem dúvida nenhuma. Isso. E aí, falando do dano psicológico, né, voltando um pouquinho, como a gente não sabe muito como é que as coisas vão se dar lá fora, quanto tempo a gente vai ficar, se vai ficar tudo bem, se não vai, se vai ficar mais ou menos. Então a gente tem que focar no que a gente pode fazer aqui dentro e cuidar dessa rotina aqui dentro. O que a gente sabe hoje que precisa ser feito? Precisa higienizar mais do que a gente higienizava, né? Precisa fazer alguma atividade para distrair as crianças. Então vamos fazer essa rotina aqui dentro de casa e incluindo as crianças. Né? Isso é uma coisa nova para mim, porque assim, eu sempre achei que eu era o máximo da inclusão. Assim, uau, que legal, eu incluo meu filho, ele leva o lixo, ele tem funções, ele guarda o sapato, blá blá blá. Só que eu não tinha noção do quanto mais de coisas ele era capaz de fazer. Hoje em dia ele lava o arroz, né? Então, que legal! Assim, ele me ajuda a fazer outras coisas, ele espreme a laranja, né? Coisas que na pressa ele não fazia. E o Theo tem 2 anos. Tem 2 anos. Então, incluir na rotina, inclusive da limpeza. A gente está gastando muito tempo, ou deveria estar gastando mais tempo para higienizar as coisas, para limpar as coisas que chegam da rua e tal. Então, eu já tenho ele separado. Ali a misturinha de água com água sanitária, borrifador, o paninho meu, o paninho do Theo, para que ele me ajude a fazer também. Ele é que vai limpar? Ele vai limpar também. Né? Porque querendo ou não é mais uma atividade, gente, porque é difícil. A Marcela colocou aqui, a cada 10 minutos precisa de uma atividade nova. A gente não tem tanta criatividade assim, né? Então, quanto mais a gente puder incluir eles em tudo, né? Isso ajuda a ocupar o tempo, né? Renata, Marina, Karina, vamos lá. A Lari Fernandes, ela tá dando o depoimento dela aqui, e é nesse sentido mesmo. Eu e meu esposo estamos em home office com meu filho de 5 anos, com uma energia absurda, porque essa molecada tem uma energia absurda. Trabalho das 8 às 18 e depois tem os afazeres de casa, fora almoço, janta e tudo mais, né? Tá bem puxado, claro, sem dúvida nenhuma, né? Eu fiquei, você sabe, Maria, eu não tinha pensado ainda nessa questão de que como vocês, mulheres, né, acabam sendo mais uma vez, né,
recebendo uma tarefa adicional, né, que é também ser a pedagoga, né, da criança nessa questão da atividade de casa, né? Quanta Sim. coisa nova, né? É. E Castan, mais uma coisa que eu tenho percebido também, o quanto os trabalhos, muitas vezes dos homens, eles são menos flexíveis, e aí quem tem que abrir mão de mais coisas para dar conta de tudo, de novo, é a mulher. Que coisa, que coisa. Né? A gente volta numa coisa que a gente lá atrás já fez, né? A gente conquistou o mercado de trabalho, agora a gente tem que dar um passo atrás, porque agora as Pois crianças é, precisam da gente de novo. pois é. Né? Isso é difícil. Olha, olha, eu não sei se você sabe, mas antigamente, muito antigamente, lá nos nossos ancestrais, tataravós do tempo das cavernas, né? As mulheres elas tinham um poder muito maior, não que hoje, porque, claro, a gente evoluiu muito nessa condição que nós tínhamos há 100 anos atrás, 50 anos atrás, há 30 anos atrás, como a mulher era discriminada, né? Mas lá atrás, é importante compartilhar isso, quem tinha o poder dentro dos grupos, dentro das odds ali, das tribos, era a mulher, não era o homem, né? Uhum. E por que era a mulher? Porque o que a mulher tinha como a condição única? Ela gerava um filho e ela sabia que aquele filho era filho dela. E o homem não sabia efetivamente se aquele filho era o filho dela. E então ela tinha essa condição de maior poder efetivamente, que depois com o tempo isso inverteu-se, né? E felizmente, e eu falo de coração, de verdade, felizmente, a gente hoje está na mesma condição, porque não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Uhum. Muito bem. Deixa eu falar mais uma vez. A Rit, novamente, sim, tem sido enlouquecedor. Meu marido trabalha no serviço essencial, ele está trabalhando fora de casa, fico sozinho em casa com o bebê, estou fazendo home office, sou solicitada o tempo todo e não posso atendê-lo. Parte o coração, Rit. É isso aí, Marco. E se converse bastante com o seu filho, né? Eles entendem muito mais do que a gente imagina, né? De ser sincera com ele, dizer, filho, tá difícil para mim, né? Eu tô precisando dar conta de muitas coisas sozinha e nem sempre eu vou conseguir te atender. E eu sinto muito por isso. Né? E combinar, de repente, com a criança, o momento em que você pode, assim, olha, eu preciso terminar esse relatório. Assim que eu terminar, eu vou brincar com você. Você pode me esperar? Né? Lógico, não são coisas que... Negociar com ela. Sim, sim, porque isso ajuda, porque a ansiedade é assim, minha mãe tá aqui e não tá me dando atenção. Em nenhum momento. Mas eu dizer para ela, filha, eu vou te dar atenção daqui a alguns minutos. Isso tranquiliza. Espera um pouquinho. Tá. E a Marília está dando também o depoimento dela que sim, o bebê dela, o filho dela, sim, está mais irritada mesmo. Ontem teve uma crise de choro que eu até quis chorar. Né? Sim. Olha só para onde a gente vai. Como explicar para a criança, Mari, de uma maneira geral, essa situação? Como explicar que, por qual motivo tem um coronavírus, tem uma doença chamada Covid-19? Como explicar para uma criança? Eu acho que a primeira coisa, né? Primeiro a gente tem que considerar a idade da criança. Claro. Né? Explicar para uma criança de 10 é diferente de explicar para uma criança de 2. Né? Então, a dica que eu dou é assim, parta sempre do conhecimento que a sua criança já tem. Então, pergunta para ele, filho, o que você sabe disso? Né? Porque outro dia até comentei sobre isso, né? É diferente de você explicar para uma criança que falou, mãe, mas meu amigo falou que todo mundo vai morrer. E de uma criança que fala assim, minha mãe falou que se eu sair no parquinho eu vou ficar gripado. Então a gente precisa partir de onde o seu filho sabe, porque muitas vezes a gente vai explicar muitas coisas que nem precisava. Tá. Né? Então, o que para uma criança de 2 anos, por exemplo, o que eu preciso explicar? Eu preciso explicar que não vai poder sair lá fora, que infelizmente a gente não vai poder brincar na casa do vovô, na casa da vovó, né? Então, até aí tudo bem. Mas por quê? Porque senão a gente vai poder ficar dodói. Tem bichinhos pequenininhos. Por que tem que lavar a mão toda hora? Né? Eu falei pro Theo, porque tem bichinho tão pequenininho na sua mão que a gente precisa passar o sabonete e fazer bastante espuminha para ele ir embora. E aí às vezes ele fala, foi embora, mãe? Foi. Ele quer saber, né? Foi embora. Mas aí, por exemplo, uma criança de 6 anos que chegou a estar na escola e essa coisa do coronavírus já estava, né, na internet, ela pode perguntar de maneira diferente.
né? Falaram que lá na China morreu todo mundo. A gente vai morrer também? Então a gente vai ter que explicar de uma outra forma. Olha o terror que entra na cabeça da criança, né? A possibilidade de Castan, morte. e aí a gente... Ela não tinha esse tipo de, ela não tinha esse tipo de informação. Às vezes ela nunca tinha se deparado com a morte, né? Algumas com a crianças morte, nunca perderam né? pessoas ainda. Né? Sobre o que a Marília Costa falou aqui, né? Ela está mais irritada mesmo. E aí a gente tem a questão dos hormônios, né, Castan? Pensa numa situação de estresse, né? Quanto cortisol no corpo, então a criança está sempre num estado de alerta, ela está mais irritadiça, ela está mais agressiva. E nós sem também, dúvida. né? Nós Sem também. dúvida, sem dúvida. Quis chorar, crise de choro, esperado também. Fala, Mar, pode falar. Não, eu ia ler a mensagem aqui, pode falar, Castan. De quem? Vamos lá, coloca a mensagem no ar aí. Do Vitor? Deu uma travadinha ali? Nessa questão de aprender, acho que vai... Mas... Voltou. Tinha caído um pouquinho. Fala, Mar. Nessa questão de aprender, acho que vai mudar os paradigmas. Agora as pessoas vão usar mais essas ferramentas informatizadas para aproximar as pessoas. Eu acho que essa vai ser uma das grandes mudanças, né? A gente já está vendo isso acontecer. As pessoas e as empresas estão vendo o quanto não é necessário ter as pessoas presencialmente. Eu acho que vai mudar muito. Eu acho que é como a Segunda Guerra Mundial, mudou totalmente a forma da gente funcionar, da gente morar, da gente trabalhar. Esse vírus talvez mude algumas coisas nesse sentido também. Eu fiz exatamente essa abordagem hoje. Talvez as pessoas, de uma maneira geral, vai internalizar e vai entender que existe essa possibilidade efetiva do que nós estamos fazendo aqui. Sim. E dentro do nosso trabalho, dentro do que a gente faz, da clínica psicológica, do atendimento clínico em consultório, muito possivelmente, porque você sabe, o CRP já autorizou em algumas situações, né, de ter o atendimento por videoconferência, né? Sim, isso vai ser expandido. Já é regulamentado. E isso vai ser expandido porque as pessoas vão começar a aceitar um pouco melhor. Eu vou te dar, me permita, eu vou te dar o meu depoimento. Eu tenho 2 pacientes, eu já atendi um paciente nos Estados Unidos, tenho um outro paciente em Campo Grande, enfim, 2 pacientes que eu atendo por videoconferência, mas é esporádico, dentro da semana de tantos pacientes é esporádico. Quando eu comecei a semana passada a atender todos os dias aqui, no começo eu estava estranho, não estava legal, não estava confortável, eu não conseguia me concentrar no que era importante, né? Aí eu comecei a usar o fone de ouvido porque ajudou bastante e tal, mas de fato, a gente, como foi falado, isso vai mudar um paradigma importante para nós, né? Sim. Para algumas pessoas isso é novo. Eu já fazia há algum tempo, Castan, principalmente por conta da distância. Né? Então eu tinha pacientes, às vezes, por exemplo, que estudavam aqui em Sorocaba e aí iam de volta para as férias na casa dos pais e aí eu atendia virtualmente, mas hoje em dia eu tenho muitos pacientes que me conhecem pela rede social e que aí querem e moram, de repente, na Austrália, por exemplo, né, que estão morando fora, que estão morando no Canadá, e que aí isso eu acho que amplia também e aumenta as nossas possibilidades. Uma pessoa que está do outro lado do mundo, se ela quiser ser atendida por mim, ela vai poder ser. Né? E isso acho que é muito bacana, é um ganho. Né? Entender que isso é mais possível, né? Mais real. Sem dúvida nenhuma. A Tami fala aqui sobre ser o porto seguro da criança, geralmente são os pais. Conversar numa linguagem conforme a idade, perfeito. Olha só, meu filho de quase 4 anos perguntou se todo mundo vai pegar o coronavírus, mas expliquei que se tomarmos cuidado, não. Por enquanto, aqui relativamente tranquilo. Tento não me cobrar e nem exigir tanto dele. Perfeito, Vanise. Acho que a gente tem que pegar leve para os dois lados. É novo para eles e é novo para a gente também. Né? E depois ela complementa aqui, descobrimos novas formas e às vezes melhores de lidar com a vida. Essa é uma coisa muito legal. Se você fizer aquilo que você falou outro dia, do limão fazer uma limonada, se você pegar tudo isso e triturar,
processar, né, e espremer e tirar a parte boa, tirar o aprendizado, sem dúvida nenhuma, a gente vai ficar melhor a partir disso, né? Eu acredito que sim. Eu tenho uma visão um pouco otimista das coisas, espero também ser realista, né? Mas de Aham. entender que a gente pode olhar para esse momento e dizer é o fim do mundo, ou todo mundo vai morrer, Sim, vai ser uma catástrofe. Essa é sim, uma das catastrófico. partes, né? Mas eu acho que a outra parte é de que isso vai trazer um crescimento muito grande. Eu ainda não sei o que vai ser, mas a gente vai mudar, a gente vai crescer. Todos os momentos de crise, historicamente, o ser humano cresce. E a gente vai ter que fazer bom uso disso. Né? Se a gente olhar para isso com um olhar de vamos ver o que isso está querendo me dizer. Ontem, Sim. Castanho, eu participei de uma conversa com o pessoal do Instituto de Gestalt de São Paulo, que foi muito bacana, e que a pessoa que estava liderando, ele trouxe o coronavírus como um sintoma de um sistema muito maior, né? Ele é um sintoma do mundo. Vamos pensar a gente como psicoterapeuta, se chega um paciente para a gente com um sintoma, se a gente falar chega desse sintoma, vamos calar, vamos acabar com esse sintoma não ensina nada para esse paciente, e ele volta com mais força em algum momento. Né? Então, se a gente falar para o coronavírus, vai embora, que a gente não quer saber de você, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade de entender o que esse sintoma está querendo dizer para a gente. Né? E que se a gente não receber, e não cuidar, e não olhar, ele vai voltar de alguma forma mais forte. Se tem uma coisa boa de todo o sofrimento, de toda a dor, de todo o trauma que a gente passa, de todas as dificuldades que a gente passa, é o aprendizado, né? Sim. Você pode ficar preso na condição querelante, ó dia, ó vida, ó azar, ou você pode partir para a condição de, ok, o que isso quer dizer, o que eu preciso fazer, o que pode mudar, né? E que degrau que eu consigo subir a partir disso, né? Perfeito, é só uma eu ia questão de colocar como isso. você... Eu acho que a questão da dor, não que seja fácil, nem que seja bacana, Não, mas claro que a não. dor nos torna muito mais forte, né? Mais forte e únicos. Então, assim, viver o que a gente está vivendo não é para todo mundo. E a gente vai usar isso como um recurso interior nosso. O quão melhor a gente vai poder ser daqui para frente, tendo vivido essa experiência que a gente viveu. De dor, de perda, mas como uma evolução, né? De aprendizado De também, aprendizado, né? De aprendizado, legal. Show de bola, Ah, mas legal, viu, muito vamos bom. lá. A Bel está falando aqui, ela está dando um depoimento de como. Deixa eu achar aqui o negócio. Aqui, ó. Eu, como paciente, achava que o atendimento online seria estranho, mas depois da experiência que tive essa semana com a minha terapeuta, perdi o preconceito e achei que foi bom. Show de bola, Bel. Obrigado por Sim, compartilhar mais uma vez. Obrigado a perfeito. todos que estão aqui. E tem a Marcela também falando o seguinte, ó. Posso ler aqui, Mari? Pode, por favor. Nossa, Mari, você tem um jeito muito... viu? Outro dia eu estava aqui com o Dr. Adson Passos, eu não sei se você participou, todo mundo mandando elogio para ele, eu quase que derrubei todo mundo, eu fiquei sozinho, agora só elogio para você. Nossa, Mari, você tem um jeito muito maravilhoso de explicar, e é verdade. E ela tem um jeito calmo, tranquilo, né? Passa uma serenidade, é muito legal. Amei essa parte de só sintomas, é isso. Temos que tirar o maior proveito de tudo, dar valor a muita coisa que antes não dávamos. Olha aí, um bom aprendizado, né? A gente só dá valor quando está na iminência ou quando perde. Dá valor a alguma coisa quando está na iminência de perdê-lo ou efetivamente como perde, né? Uhum. E a Tami Obrigada, complementa. Marcela. O momento nos Tem que convida a agradecer olharmos aqui, para né? dentro. Viu? A Tami também fala o seguinte: o momento nos convida a olharmos para dentro e rever os nossos valores. Sim, o que é mais Mari, importante, tá né? E aí escutando? pensando de... Opa, tô. E aí Tá pensando em meio valores, né? longe. O que é... Tá Você longe? tirou o fone, né? Você tirou o fone e ficou Sim. meio longe o som. Deixa eu ver. Dá pra ouvir assim? Fica baixo. Ah, show de bola, tá ótimo, ficou Dá perfeito. pra ouvir? Tá. Perfeito. O que eu estava falando? Na questão das crianças. De rever os valores, né? Então, como pais, e a gente estava se propondo a falar da relação com os filhos em casa, né? De rever os valores, assim, o que nesse momento eu quero ensinar para o meu filho? Tem muito valor para ensinar. Tá. É um momento que a gente pode aproveitar para muita coisa. Não é um momento de perda. Puxa vida, o conteúdo da escola eu estou perdendo. Ah, não Né? é um Não, momento de perda, né? não, de Ah, alguma forma a gente vai ganhar, gente. A gente tem que fazer disso um ganho. tá, Né? legal.
Ô, Mar, a gente tá... Nossa, 54 minutos de live, já estamos chegando no finalzinho. Ô, Mar, puta merda, meu, passou muito rápido. Ó, por favor, duas coisas. Deixa o teu depoimento final aí, principalmente para as mamães que estão passando por essa situação, por toda essa dificuldade. E também como é que a gente faz para te encontrar, sem ser indo lá diretamente na Bernardo Crespo Lopes 135, no Campolim. Tá certo. Tava melhor antes com o som dos fones. Sabe o que acontece? Tá acabando a bateria do celular. Por isso que eu tive que carregar. Tá bom. Olha só. Mas seu depoimento, Mar, por favor. Eu vou tentar falar mais alto aqui. Eu acho que para as mães e para os pais que estão em casa vivendo essa situação nova, é assim, personalizem esse momento. Façam do jeito que for melhor para vocês. Né? Tá cheio de recomendação, mas assim, as recomendações também engessam a nossa criatividade. E deixa vir o seu potencial, deixa você descobrir o que serve para sua família, para o seu filho. Cada filho tem um temperamento, cada filho tem um interesse. Uma regra não vai servir para todo mundo. Né? Se permita criar nesse momento. A gente não conhece, isso é novo, então vamos aproveitar para fazer o que a gente quiser da melhor maneira possível. Legal, Mar. Obrigado, viu? Mas como é que a gente faz para te encontrar? Eu quero fazer uma psicoterapia, uma sessão de terapia com você. Como é que eu faço? Bom, pode me procurar no Instagram mesmo, tem bastante gente me procurando por lá. Meu Instagram é Mafalcato. Falcato. Falcato. Isso. E também pelo telefone. Será que eu passo o telefone aqui? Claro que sim, óbvio que sim. As pessoas verem. Então o telefone é 15... 98185-3612. E lá a gente pode conversar, Repita. Eu posso explicar. 15 98185-3612. Eu acho que essa coisa que a Bel falou, né? Acho que é o momento da gente ressignificar também. Eu também já tive meus preconceitos com atendimento online, mas isso é uma coisa que a gente tem aprendido a fazer cada vez melhor. Bom aprendizado. Legal. Isso é um bom aprendizado. Técnicas, a gente faz um setting também, a gente cuida do sigilo, pode ser tudo muito respeitoso e é uma coisa que a gente pode continuar fazendo, graças a Deus, pra gente não enlouquecer. Show de bola, Mar! Super beijo, obrigado, meu amor. Obrigado por tudo, viu? Deixa eu terminar aqui, eu vou derrubar você. Obrigado por tudo. Obrigado. Estamos quase finalizando. Deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui. A Marcela falou o seguinte: Castanho, não te conhecia, mas já estou te seguindo, quero participar de outras lives. Marcela, por favor, participe e propague isso, porque no final das contas o que a gente quer é ter uma horinha de conversa, de bate-papo, de trocar informações, de apoio, de reflexões, é isso daí. Não percam amanhã, então, Dr. Carlos Rubner. Eu vou contar uma historinha de por que o Dr. Carlos Rubner é considerado um dos 10 melhores psiquiatras do Brasil. Show de bola, pessoal. Obrigado por estarem aqui. O vídeo de hoje eu consigo salvar e amanhã ele vai ficar na minha bio por 24 horas. Quem quiser assistir ou pedir para dar a dica para alguém assistir, ele vai ficar lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria somente terminar dizendo o seguinte: cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem-se, tenham o sentimento de que você tem uma responsabilidade pela pessoa que está do seu lado, uma responsabilidade emocional, tá bom? Show de bola, e vamos terminando aqui com uma musiquinha do Jota Quest. Dias melhores. Dia de paz. Dias a mais. Show de bola, pessoal. Obrigado por vocês terem participado. Beijo para todos. Tami, Vitor, Thaís, Marcela, Carla, Eli, Lucélia. Um abraço para todos. Beijo para todos e até amanhã às 20 horas. Fui!